Pessoal, bom dia a todos, um prazer tê-los aqui no nosso evento. Nós estamos hoje para essa apresentação desses trabalhos maravilhosos, para uma roda de conversa em seguida. Nós abordaremos hoje os eixos 10, 11 e 12. O eixo 10 trata de populações específicas, tais como indígenas, idosos, LGBTQIA+, imigrantes, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, relações de discriminação, saúde mental, do estudante e gênero. O eixo 11 tratará de sistemas de justiça e segurança, direitos humanos e saúde mental, pessoas em conflito com a lei, populações prisionais, medidas socioeducativas, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Por sua vez, o eixo 12 aborda trabalho e saúde mental, cuidado ao cuidador, saúde mental em ambientes institucionais, organizacionais familiares e desemprego em saúde mental. Eu tenho aqui a relação do trabalho dos senhores. Eu gostaria de saber se alguém espontaneamente quer começar a apresentar ou se eu posso seguir a ordem publicada no site. Eu posso começar, estou muito nervosa, eu gosto de antes. Nós teremos 10 minutos para a apresentação de cada trabalho. Eu peço que os senhores digam o título do trabalho e expressem a fala que desejarem. Após a apresentação de todos, nós então faremos uma grande conversa sobre as propostas apresentadas. Alguém quer começar ou pode ser a Natália? Acho que foi eleita como primeira, Natália. Pode ser. Fique à vontade, está com a palavra. Tá certo. O meu trabalho, então, é a violência e a violação aos direitos humanos sofridas pelas pessoas em situação de rua. Ele foi um trabalho que eu fiz como uma pequena revisão de literatura para uma disciplina de políticas públicas, direitos humanos e práticas psicossociais aqui da UFSC. E ele buscou, então, compreender as formas de violência e violação de direitos que sofrem as pessoas em situação de rua no Brasil e relacionar também essas violências e outras violações de direitos a interseccionalidades, porque é um tema de relevância social, né, que às vezes é pouco falado, mas que é muito importante na nossa sociedade. Então, para isso, foi feita uma pesquisa em bases de dados científicas, como o Cielo, o Portal CAPES, para haver uma fundamentação teórica, né, que seria o meu trabalho inteiro, praticamente, e houve um embasamento, principalmente em estudos e dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Marilena Chauí, do Moura Júnior Retial, da Resende e do Esmeraldo Filho, que eles vão versar, então, sobre a questão de vivências de população em situação de rua no nosso país, né, no Brasil. Então, eu levantei o dado ali pelo IPEA de que no Brasil há quase 222 mil pessoas nessa condição de pessoas em situação de rua, que vivem em pobreza extrema, têm vínculos familiares fragilizados, não interrompidos, não tem mais vínculos familiares com ninguém, usam logradouros públicos e áreas degradadas como moradia, né, não tem uma propriedade ali para morar, sofrem com falta de alimentação adequada, né, não tem uma alimentação todo dia, às vezes não conseguem comer todos os dias, sofrem com sede, né, falta de água potável, sofrem com frio no inverno muitas vezes, até com a Covid também, que foram muito atacados por isso, digamos assim, e sofrem então com uma violência estrutural, né, que é causada pelo sistema socioeconômico do nosso país. No caso, como a gente vive nesse capitalismo, acaba que muito dinheiro fica na mão de poucas pessoas e muitas pessoas ficam sem dinheiro. Então, fica essa coisa ali que muitas pessoas ficam nessa pobreza extrema. Também a discriminação, então a advinda da sociedade vai ser bem importante ali para essas pessoas, porque tem muita estigmatização, né? São associadas ao lixo, ao dejeto, à sujeira, e isso acaba sendo internalizado pela pessoa, né? Ela acaba se vendo daquela forma também, acaba acreditando naquilo que eles veem ela daquela forma, e isso é uma violência simbólica, né? A gente classifica como violência simbólica. Já de violência física, a gente relaciona também essa violência física à discriminação, porque quando a gente não vê uma pessoa como digna de respeito, muitas vezes as pessoas acabam também agredindo essa pessoa por isso, né? Porque não merece respeito, então agridem, não sei porquê. Então, a violência policial também é um dos principais problemas nesse caso, que as pessoas que deveriam mais proteger, né, a segurança pública, acabam ali tendo a violência como se fossem sempre pessoas criminosas, a pessoas em situação de rua, pessoas viciadas, como se pudessem agredir sem nenhum problema, né? E o Estado, às vezes, finge que não vê. Pensando em interseccionalidade também, a gente pode relacionar, então, a população em situação de rua com a questão racial.
que a maior parte dessas pessoas em situação de rua são autodeclaradas negras, né, pretas ou pardas. Isso prova, então, que o racismo tem um caráter sistêmico, né, está no nosso sistema, ali da nossa sociedade, e estrutural, porque ele também estrutura a nossa sociedade. Que ele é reproduzido desde a escravidão, quando o negro ali era escravizado pela pessoa branca, até o momento que os negros vão ser mais pobreza extrema. E já em questão de mulheres, né, também interseccionalidades, além das formas de violência já citadas, de violência física, psicológica, simbólica, enfim, tem também a violência sexual, né, que é um medo constante disso. Eu li algumas pesquisas ali que falavam que elas tinham muito medo de dormir, porque poderiam acabar sendo abusadas nesse momento. Com questão também de identidade de gênero dissidentes, né, pessoas transexuais, travestis, e até com relação à homossexualidade, tem muita depreciação do corpo, né, ele não é visto como um corpo que merece estar ali, que está ali, e tem a associação da instituição, que a prostituição é necessária, né, para sobreviver, mas seja só essa população, e não quer dizer também que seja sempre essa população, né, e por isso vai ter muita discriminação dessa associação à prostituição com esse corpo. E com tudo isso, a gente vê que os direitos humanos, né, que são garantidos na Constituição, no seu artigo 5º, lá de igualdade, liberdade, todos têm direito à vida, todos têm direito à água, todos têm direito à moradia, enfim, são direitos humanos que são violados. Então, tem uma violação de direitos aí. E o Estado é quem deveria estar intervindo com isso, porque também o Estado é o culpado, né? Se ele garante alguma coisa que não está sendo ofertada de verdade, é a culpa dele e ele que tem que assumir com isso. Então, o Sistema Único de Assistência Social, né, um órgão do governo aí que vai ter que estar atuando, vai ter que estar protegendo essa população por meio da proteção social especial e que deve garantir, então, maior sociabilidade, né, tentar ali fazer novos vínculos para aquela pessoa e fortalecer os vínculos que ele já tem para dar novas perspectivas para eles, né, também atuando bastante no Centro POP, que é o centro, então, especializado com essa população, de forma a tentar dar essa perspectiva nova e poder fazer a pessoa ter uma vida melhor saindo dali. E é isso. Excelente, Natália. A sua formação, por gentileza, eu acho que eu... Eu sou graduanda de Psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Isso. Excelente. Algum comentário agora? Acho que vamos tudo para o final, né? Então, vamos para o André Vitor. Bom dia, me ouvem? Sim. Meu nome é André, eu sou estudante concluinte do curso de Psicologia da Universidade do Estado de Minas Gerais. E o trabalho que eu vou apresentar tem como título Atenção à Saúde Mental de Estudantes, Experiência em Plantão Psicológico Online durante a Pandemia. É um projeto de extensão que visa aí ofertar saúde mental à comunidade acadêmica, mas não somente acadêmica de nível superior, mas também a todos os alunos, né, tanto secundaristas como de ensino superior. Justifica-se, né, esse trabalho uma vez que a pandemia ela trouxe repercussões na vivência, né, formativa dos jovens, adolescentes, também adultos que são estudantes, de uma maneira mais ampla, né. Então, assim, de modo geral, a pandemia ela repercute significativamente na saúde mental das pessoas, uma vez que ela produz formas aí de certo modo, possibilidades, fatores de risco ao adoecimento mental, ou até mesmo a sentimentos de mal-estar ou sofrimento psíquico mesmo. Isso devido a diversos fatores, não somente a questões relacionadas à pandemia, ao distanciamento físico, mas eventos que são consequências disso, né? Então, em relação a isso, evidencia-se, né, na literatura que há uma mudança na rotina dos estudantes, né, em relação à rotina, em relação à própria questão de migração do ensino presencial para o ensino remoto, né, em relação aos estudantes universitários, inclusive a mudança em relação à própria moradia também foi evidenciado, né, como um fator aí de possibilidade de ter que voltar à casa dos responsáveis, familiares, ou enfim, né. Então, essa migração, tanto em relação aos estudos, mas também em relação à própria mudança, né, que já acompanha a vivência universitária, de modo específico, mas a vivência de estudantes também, também se torna um fator de risco. A própria questão de sair de uma rede de apoio, talvez, né, que se constitui nesses espaços educacionais, que não se constituem unicamente, né, do ponto de vista subjetivo, como espaços formativos, mas também como espaços de sociabilização e espaços também de constituição dessas redes de apoio, né? Então, essa saída desses ambientes, ou até mesmo essa impossibilidade de interagir com a rede de apoio,
como antes, né, a pandemia vem produzir uma certa ruptura e de descontinuidade disso, né. Ademais, o ensino remoto ele também apresenta dificuldades que podem ser promotores de ansiedade, de diversos sentimentos ou expressões de mal-estar ou sofrimento psíquico advindos disso, né? Então, evidencia-se a mal conectividade, né, para a continuidade dos estudos do ponto de vista de conexão de internet mesmo, mas também do ponto de vista de ter que se adequar, né, ao próprio acesso à tecnologia para acessar esse tipo de formação. Além de outros fatores, como ambientes favoráveis para a manutenção dos estudos, ou até mesmo a sobrecarga, né, uma vez que muitos estudam e trabalham ao mesmo tempo, e que se somam a isso, essa questão do remoto, ademais a rotina de casa, ou, enfim, de ambientes que não são favoráveis à continuidade disso. Então, esses são alguns fatores mais pontuais em relação à possibilidade de sofrimento e mal-estar. Então, nesse sentido, a extensão visa ofertar, né, plantão psicológico, pela perspectiva da psicanálise. Então, o nosso marco teórico é a perspectiva do campo teórico psicanalítico, precisamente o campo teórico lacaniano, não deixa de ser freudiano, mas de uma possibilidade de uma escuta psicanalítica gratuita, mediada aí pela conectividade. Então, seguindo as recomendações de prevenção, né, a contágio do Covid, inclusive as recomendações do Conselho Federal de Psicologia, né, os atendimentos foram realizados de forma online, por uma equipe de alunos que tem a ênfase na clínica, na universidade, supervisionado semanalmente pela coordenadora do projeto, que também é psicóloga, né? O que a gente pode evidenciar aí com a experiência disso, né? Primeiro, corroborou todos esses fatores de risco, né? E, de certo modo, como esse tipo de relação se constitui durante, né, esse processo de intensas mudanças, de readequação, e como isso pode ser produtor, né? Então, corrobora pesquisas em relação à ansiedade, mal-estar, estresse, problemas psicológicos, do ponto de vista de influências, inclusive, em qualidade de sono, em continuidade de manter uma rede de apoio, né? Então, devido a isso, inclusive devido a esse afastamento dessas instituições, embora as instituições não tenham serviços, algumas sim, mas nem todas têm serviços de prestação de cuidado à saúde mental, né, de modo direto, do ponto de vista de uma clínica individual, né? Então, a experiência do plantão veio somar-se à rede de apoio, né, ou ser como uma rede de apoio diante da inexistência de rede de apoio a estudantes, né, tanto secundaristas como estudantes de ensino superior, né? Então, algumas universidades possuem, mas com a migração para o ensino remoto, esses serviços deixam de ser ofertados ou demoraram um pouco para serem instalados do ponto de vista de um ensino remoto. Então, nesse sentido, a experiência ela contou aí com uma gama de alunos, né, que atenderam desde o início, né, deste ano, né, infelizmente não foi desde o início da pandemia, mas início de 2021. Então, possibilitou essa escuta desse mal-estar, né? O formato de plantão psicológico, pela perspectiva psicanalítica, ele possui um foco, né? Então ele é mais pontual, devidamente não é possível fazer psicoterapia, os estudantes não podem fazer psicoterapia durante a pandemia, né? Uma recomendação da Ambev, inclusive, e do próprio Conselho Federal de Psicologia. Mas o plantão psicológico é uma modalidade possível. Tá dando eco, essa pra mim. Eu vou te explicar. E aí, esse tipo de modalidade, ele possibilita, na escuta desse mal-estar, inclusive, possíveis encaminhamentos, assim, quando for possível, né? Então, o plantão, ele se constituiu com essa possibilidade potente, né, da escuta desse mal-estar, mas também de uma certa possibilidade de construção de sentidos, né? E aí, partindo da perspectiva dos marcos teóricos, o aporte teórico, que é o campo teórico psicanalítico que nos sustenta, pensar que esses processos não estão desvinculados aí da constituição subjetiva e não desvinculado aí dessa questão, né, principalmente porque o campo teórico considera que muitos desses sintomas se apresentam encadeados aí na teia do simbólico, na teia das possibilidades de vida material, mas que tem uma implicação subjetiva, né? Então, não desvinculando aí e também não responsabilizando unicamente o sujeito, estudante, por esse sofrimento, né? Ainda mais por essas tantas mudanças que se apresentam, né? Então, nesse sentido de uma escuta que considera, inclusive, esse ponto de vista de que não patologizamos o estudante ou individualizamos o sofrimento, mas considerando a individualidade do sofrimento implicado nessa mudança que implica, de modo geral, a todas as pessoas da pandemia, mas de modo especial os estudantes, uma vez que as mudanças
de rotina ou da própria organização do estudo se apresentam aí. Então, a escuta psicanalítica possibilitou a eles criar sentidos ou ampliar possibilidades e até mesmo construir, né, redes de apoio ou até mesmo enfrentamento a certos sintomas, até mesmo saber lidar, né, com o embaraço que se apresenta do ponto de vista psíquico, que é encadeado a partir dessas mudanças, né? Então, é uma experiência, né, que está se encerrando agora, né? Então, uma experiência ainda em andamento, os atendimentos estão sendo continuando, né? Mas se evidencia muito disso, assim, desse encadeamento, desse sofrimento, dessas queixas relacionadas às mudanças que vêm com a pandemia, mas inclusive mudanças que antecedem a pandemia, que são próprias do ensino, né? Então, nesse sentido, a gente também não pode desconsiderar, né? Então, sobrecarga de estudo, que se intensifica na pandemia, mas que desvela também que isso ocorria antes, né? Então, assim, a gente percebe que há uma procura do ponto de vista de estudantes universitários, principalmente de cursos da área da saúde, né? Devido a incertezas, inclusive, sobre a volta ou não volta, a continuidade ou não de aulas práticas, principalmente agora neste ano, né? Então, essa certa incerteza também pode ser produtor, né, de sofrimento, enfim. Bom, acho que me fala um pouco sobre isso. Obrigado. Excelente, obrigada também, André. Agora nós vamos para a professora Bárbara, não veio. A Amanda estava na sala até alguns minutos, eu vi ela entrar. Oi, Amanda, tô aqui, bom dia. Bom dia. Amanda, você não estava no início? Nós realizaremos uma apresentação de cada trabalho em 10 minutos. Fale, por favor, sua formação, o título do trabalho e o que considerar pertinente. Ao final de todas as apresentações, então, nós iniciaremos um diálogo para verificar a inter-relação de todas as propostas. A palavra é com você. Muito obrigada. Bom dia a todos, primeiramente. Eu e a Gabriela, a gente é estudante do terceiro período de Medicina da Universidade do Contestado, Campus Mafra, e a gente é autora do resumo, juntamente com o professor Daniel Petressa. O título, então, do nosso trabalho é Percepção de Saúde, Fatores de Risco e Nível de Estresse em Estudantes de uma Universidade do Planalto Norte Catarinense. Então, a gente teve como base o projeto UNC Mais Saúde, que foi desenvolvido pelo professor Daniel Petressa, juntamente com alguns alunos do curso de Educação Física da Universidade do Contestado. Então, o objetivo desse projeto foi analisar os indicadores de saúde, qualidade e estilo de vida dos alunos da UNC Campus Mafra. A população do nosso estudo foi de 1.229 estudantes, dentre eles dos cursos de administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, enfermagem, engenharia civil, engenharia de software, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária e medicina e psicologia. 72,1% dos estudantes responderam ao questionário, sendo a amostra final de 826 alunos. Foi utilizado como base para a pesquisa o questionário Indicadores de Saúde e Qualidade de Vida dos Acadêmicos, ISAQ-A. Assim, obtemos dados sobre saúde, fatores de risco e estresse dos estudantes. O estudo foi submetido e aprovado ao Comitê de Ética em Pesquisa e Seres Humanos da Universidade do Contestado. A gente vai apresentar um pouco, então, sobre os nossos dados que a gente obteve aqui. Então, a média de idade foi de 21,9%, com desvio padrão de 4,9 anos. Então, quanto ao sexo, teve predominância do sexo feminino, que foram as pessoas que mais aderiram à pesquisa, com 65,5% de mulheres e apenas 34,5% de homens. Sobre o estado civil, a maioria relatou ser solteiro, com porcentagem de 87,5% dos alunos. Sobre a cor de pele, prevalente foi a branca, com 89,2%. A maioria dos estudantes da amostra relatou, então, trabalhar ou ter alguma ocupação fora da universidade, sendo o número total 63%. Quanto à percepção de saúde, 43,9% dos estudantes, eles relataram que a sua saúde é muito ruim a regular. Cerca de 41% dos estudantes disse não estar satisfeito
com a própria vida e a prevalência de estresse ocorre às vezes em 46,9% e quase sempre em 37,9%, sendo bem preocupante esses dados. Sobre a atividade física, então, 49,6% não praticam nenhuma atividade física no tempo livre. 49,2% não dormem de maneira satisfatória e 32,8% encontram-se acima do peso. Esses dados mostram o quanto é difícil conciliar a rotina de estudo e trabalho com a prática de exercício físico. Então, muitas pessoas acabam deixando a saúde em segundo plano para cumprir as suas atividades, né, as suas obrigações diárias. É visto que há prevalências altas de percepção baixa de saúde, de satisfação de vida e de estresse. Desse modo, entender a importância da estabilidade mental e sua inteira relação com o bem-estar é fundamental. A saúde física, mental e social são algumas dimensões que determinam o estado bem-estar do ser humano, muito além da ausência da doença em si. Na verdade, o conceito de saúde está bem relacionado a uma visão integral do ser humano, que considera aspectos do corpo, mente, sociedade, hábitos. Então, fica o desafio de intervir nessa comunidade a fim de modificar o quadro apresentado e estabelecer a saúde mental. Então, a gente já pensou em alguns projetos sobre o que fazer com esses dados dentro da nossa universidade. E esse é o nosso objetivo, então, mudar esses dados para que as pessoas tenham uma boa saúde mental dentro dos cursos. Então é isso, muito obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade e obrigada ao professor Daniel por ter ajudado a gente. Por favor, Amanda, o recorte no tempo é qual? O período? Foi feito o ano passado o nosso estudo por 6 meses. Então envolve o período da pandemia. Sim. Certo, vamos seguir a sequência. Agora temos o nosso colega John com a palavra, John. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Lu. Eu me chamo John, sou psicólogo, mestrando em saúde mental e atenção psicossocial pela Universidade Federal de Santa Catarina. Meu trabalho, ele é sobre quais os discursos produzidos acerca do chemsex na literatura científica. Foi uma revisão integrativa que eu fiz para a disciplina de uso e abuso de substâncias do programa de pós-graduação, né, do mestrado em saúde mental. Então, chemsex é um acrônimo, né, de 2 palavras de origem inglesa, chemical sex, que em tradução literal quer dizer sexo químico, né? No Brasil, isso começou a ser noticiado com mais frequência desde 2015, com portais de notícias falando sobre o sexo químico e tudo mais. E em 2020, durante a pandemia já do Covid-19, alguns jornalistas mais especializados e alguns profissionais começaram a se debruçar mais sobre esse tema. Para eu realizar essa revisão de literatura, eu usei as bases de dados do CAPES, PubMed e o BVS Brasil, e lancei só a palavra chemsex. Depois eu coloquei como critérios de inclusão artigos publicados entre 2015 a 2020, e como idioma português e espanhol, porque a intenção inicial era filtrar a pesquisa para a população brasileira ou latino-americana. Ao pesquisar isso, somente um artigo nesse período tinha sido publicado sobre o chemsex, né? Então eu acabei ampliando um pouco o leque, né? Excluí textos em inglês e artigos duplicados e coloquei como elegibilidade, né, artigos completos
com resumos e textos. Quando eu coloquei esse crivo, né, na revisão, somente 5 artigos de 2015 a 2020 tinham sido publicados em português ou em espanhol, né? Isso me chamou muita atenção, né? E, enfim, vou seguir. Os achados expressos, né, nesses artigos, eles evidenciaram que a prática, né, do team sex, ela se dá com homens que fazem sexo com homens, né? E que está em plena ascensão nesses últimos 5 anos. E essa prática ela está intimamente ligada ao sexo casual, né? Uma outra questão que foi possível observar também nessa revisão de literatura foi a imprecisão conceitual. Alguns artigos, principalmente artigos que tinham o seu nicho, né, a população de investigação de origem espanhola ou daquela região da Europa, eles traziam que o teen sex é a prática de uso de drogas estimulantes, GHB, enfim, à prática sexual, enquanto artigos do Reino Unido, dos Estados Unidos, e teve um situado na população brasileira, que falava que é o consumo de droga, qualquer tipo de droga associado à prática sexual. Uma coisa importante que também apareceu nesses artigos foi a associação do uso dessas substâncias, né, do uso de drogas a festas sexuais, né? E daí, quando a gente vai ver esses artigos, vai ler com maior profundidade esses artigos, eles trazem que as drogas possibilitam inibição mesmo de esferas de repressão e tudo mais, né? As pessoas acabam se sentindo mais libertas, mais autorizadas a se envolver sexualmente com vários parceiros, ou com algumas práticas fetichistas, né? Enfim. Diante disso, 4 dos artigos eles fizeram uma associação direta ao uso de droga sexualizado, ou ao teen sex, à infecção sexualmente transmissível. O que fez também eu observar que os discursos produzidos nesses artigos estão diretamente ligados ao corpo biológico desses sujeitos. E me pareceu, né, diante dessa observação, desses textos que apareceram, que não se parou para debruçar sobre as questões psicossociais mesmo envolvidas, né? O porquê essas pessoas têm feito esse consumo de droga, né? Desses textos que apareceram, infelizmente só 5, né? O que desvela aí maior necessidade de investigação, de olhar sobre esse fenômeno que tem acontecido com muita frequência. Somente um artigo ele se debruçou sobre isso, sobre os fatores psicossociais mesmo, né? O entendimento para além desse corpo biológico. Aí ele vai trazer também que essa questão desse olhar ao corpo biológico e a associação também a infecções sexualmente transmissíveis, ela vai produzir um discurso, e daí eu vou usar uma fala minha, LGBTQI-fóbico mesmo, né? Porque associa diretamente homens que fazem sexo com homens à infecção sexualmente transmissível. É uma ligação direta que essas produções acadêmicas elas têm feito, né? E quando nós vamos observar
na prática, na vida cotidiana, né, nos consultórios, né, na questão, observar empiricamente, né, observamos que não é só a população de homens que fazem sexo com homens que trazem esse uso de droga durante a prática sexual, né? Enfim, foi um grifo meu, né? Como conclusão, né, eu pude observar que não só no Brasil, né, mas esse é um problema de saúde pública a nível mundial, que precisa se tornar pauta nas discussões acadêmicas, científicas, né, e principalmente de políticas de saúde, para fomento de estratégias para essa população, né, para a população que faz uso de droga e faz uso sexualizado de drogas, né, precisa também uma definição única desse conceito, né? Precisa se definir se o conceito do chemsex ele está ligado a qualquer uso de droga sexualizado ou somente das drogas estimulantes, né? Há esse uso, né? E também uma questão que todos os artigos trouxeram foi que essas pesquisas foram realizadas em grandes centros, né? E é preciso descentralizar isso, né? Trazer para essa vida interiorana. Haja vista que a gente observa que o contexto inicial dessa comunicação, né, onde as pessoas agendam esses encontros, são em aplicativos, né, de relacionamentos, são em redes sociais, e isso está posto no mundo todo, não somente em grandes centros, né? Até uma pesquisa, ela vai tratar em especial do período do Covid-19, ela fala que esses homens eles se colocavam, né, em risco ao contágio do Covid e a infecções sexualmente transmissíveis, né, que o texto trazia muito essa questão, mas eles viam nessa possibilidade desse encontro sexual uma forma de expressar, ou a única alternativa de expressar a sua sexualidade. Então, a gente percebe a necessidade de investigar essas questões multifatoriais mesmo, do que envolve, né, do que leva esse consumo de droga sexualizado, para além desse aspecto biológico, e falo até mesmo no sentido de... E pega muito ali né, na minha individualidade, no sentido de um discurso LGBTfóbico mesmo da academia, que fala que exclui toda uma gama de outras pessoas e só traz de um público, né, de homens que fazem sexo com homens. Então precisa-se fazer mais questionamentos sobre isso, trazer maiores explicações ou maiores questionamentos, né, para definir mesmo qual é a população que realmente faz isso, é toda, não é, né? É um tema novo, né, no nosso cenário, então precisa-se de muito mais pesquisas, de muitos olhares envoltos a isso. E era isso. Excelente. Obrigada, John. Passamos, então, agora para o último trabalho da manhã, nesta sala 4, que é com a Letícia Mariano. Com a palavra, Letícia. Oi, obrigada, bom dia. Eu sou a Letícia Mariano, eu sou estudante do 4º ano do curso de Terapia Ocupacional na Universidade Estadual Paulista e eu falo de Marília, interior de São Paulo. Estou aqui para apresentar, então, o meu trabalho, que vai servir como trabalho de conclusão de curso para mim, e ele recebe o nome de Sintomatologia de Depressão, Ansiedade e Estresse em Estudantes Universitários em Período Pandêmico. Bom, a gente teve como ideação desse trabalho no começo da pandemia mesmo, mas foi somente em setembro que a gente conseguiu dar início à pesquisa por causa da parte burocrática. E por que decidimos fazer essa pesquisa, né? Através do decreto de medidas preventivas e também de estratégias de enfrentamento para a Covid-19,
Notou-se que todos, né, tivemos que nos adaptar, e essas adaptações foram gigantes, assim, digamos, para os estudantes, como o André já disse, da questão de mudança de rotina desses estudantes mesmo. A partir disso, também a gente foi possível notar essa metamorfose que aconteceu com o conceito da casa, que ela parou de ser um lugar somente de descanso e se tornou um lugar de trabalho, de lazer, de estudo. E diante de todas essas mudanças, né, que aconteceram de formas abruptas, notou-se a dificuldade para a adesão dessas medidas preventivas, dessas mudanças, e também o medo do contágio e as incertezas quanto ao futuro também. A partir disso, tudo isso aglomerado, né, junto, o surgimento ou a intensificação dos sintomas de transtornos mentais foram verificados em algumas pesquisas. Porém, na parte de estudantes universitários, elas eram muito escassas. Então, esse foi o nosso objetivo, né? Nosso objetivo não, nossa ideia de fazer a pesquisa. Como objetivo, então, a gente teve a ideia de investigar a sintomatologia de depressão, ansiedade e estresse em universitários brasileiros, em regime total de ensino remoto, em todo o território brasileiro. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo CEP, e a gente utilizou 3 instrumentos, 3 questionários, né? O primeiro questionário, ele abordava 3 situações, que é as questões sociodemográficas, socioeconômicas e de rotina desse participante. O outro foi um questionário referente aos aspectos da quarentena. Então, se estava cumprindo as medidas preventivas e até que ponto estava cumprindo. E o outro foi o protocolo do DAS-21, que é um protocolo que permite a gente avaliar, então, os sintomas de depressão, ansiedade e estresse, e além de avaliar essa sintomatologia, ele permite a gente classificar os níveis de sintomas, então, entre patológicos e não patológicos. Os instrumentos, eles foram feitos de forma online e por meio da técnica de bola de neve, e como resultado, a gente teve, então, uma amostra de 2.034 estudantes de todas as áreas de graduação e 294 universidades brasileiras, tanto públicas como privadas. Nossos resultados gerais, que não diz em relação à saúde mental, né? Tivemos, então, o predomínio do sexo feminino, com 75,4%, e isso já é mostrado em pesquisas anteriores, né, que o sexo feminino está mais presente na graduação. A maioria estava localizada na região sudeste, 73,7%, e seguida da região sul, que foi 14,5% da nossa amostra. A maioria estava em período integral e fazia graduação na área de humanas e biológicas. Quando aos aspectos de rotina, mudança, assim, 83% da nossa amostra retornaram para o convívio familiar e 57,5% tiveram alterações em relação ao trabalho, consequentemente diminuindo a renda familiar. Agora, quanto aos resultados de saúde mental, então, através do protocolo do DAS-21, tivemos que 85% da nossa amostra apresentou sintomatologia para uma ou mais variáveis que a gente investigou. Desses 85%, 72,2% foi para depressão, 68,1% foi para estresse e 64,4% foi para ansiedade. Como dito anteriormente, o DAS-21 ele permite a gente classificar quanto patológico e não patológico. Da nossa amostra, na verdade, do nosso resultado de 85% que são sintomáticos, 60,8% foram classificados como patológicos. Isso significa que eles estão entre os níveis moderados e severos dos sintomas. E desses 60,8%, 60,5% foi para depressão, 58,4% foi para ansiedade e 55,5% foi para estresse. Além disso, também fizemos uma análise quanto à associação do sintoma com os fatores sociodemográficos, acadêmicos, mas essa parte ainda está em discussão, só temos os resultados,
que no caso a depressão ela apresentou bastante associação com o tipo de instituição, os hábitos alimentares, o uso ou não de substância, o sexo e o período que esse estudante estava na graduação. A ansiedade ela apresentou associação com a incerteza quanto ao futuro, o excesso das atividades remotas, as dificuldades relacionais do convívio, isolacionismo, os hábitos alimentares, o sexo e a atividade remota. E o estresse, ele apresentou associação com o tipo de instituição, isolacionismo, atividade remota, dificuldades relacionais, o excesso de atividade, incerteza do futuro e hábitos alimentares. Então, como conclusão, até onde estamos com o trabalho, porque ele ainda está em processo de construção, podemos concluir que esses dados são alarmantes e eles confirmam com outros dados que foram feitos em populações menores, principalmente no exterior, não tanto no Brasil, não tem muito estudo sobre a saúde mental do universitário na pandemia, e entendemos que esses resultados reforçam a importância, né, das ações preventivas e de cuidados de curto, médio e longo prazo, porque as boas condições de saúde mentais são importantes para o bem-estar, para a manutenção do equilíbrio emocional e da questão de adaptação do ser humano ser adaptável a situações que fogem do seu controle, e também que o comprometimento da saúde mental, ela contribui negativamente para o processo de aquisição de conhecimento, interferindo na vida acadêmica dos estudantes universitários. E assim, né, torna-se importante não só estudantes, professores conversarem sobre o assunto e elaborarem estratégias para ações preventivas para isso, mas também a instituição, como responsabilidade da instituição frente aos alunos. E é isso. Obrigada, Letícia, excelente, todos excelentes, assim, me instigou muito todos os trabalhos, fiz aqui algumas anotações, mas a palavra é dos senhores apresentadores. Eu abro a palavra para quem queira questionar ou tirar alguma dúvida com relação ao trabalho do outro. Se não, então eu inicio. Olha, eu fiz algumas anotações aqui no trabalho inicial, que foi da Natália. Natália me bateu forte, como atualmente nós temos visto, pelo menos na minha área de estudo e mais recentemente no que eu tenho observado, uma modificação de perfil de moradores de rua. Eu quero saber se você identificou isso no seu trabalho. Qual seria essa modificação? Se tem tido notícia de que atualmente famílias se tornaram moradores de rua em razão da ausência do Estado, da impossibilidade de manutenção da vida, com uma casa alugada, enfim. E famílias, mas em maior número, pais de famílias que migram para cidades grandes em busca de uma atividade que possa dar o sustento para a família que ficou lá naquele interior. E não encontrando nenhum embasamento, nenhuma possibilidade, ele acaba se tornando morador de rua naquela grande cidade. Você conseguiu identificar isso no seu trabalho? Olha, nas minhas pesquisas, o que eu encontrei bastante era que algumas pessoas em situação de rua eram desempregadas mesmo e acabavam indo para o trabalho de coleta de lixo, né? Acabavam indo para coleta de lixo, muitas vezes porque tinham que sustentar uma família. Mas a maior parte que eu encontrei não falava muito de família, assim, a maioria tinha vínculos familiares bem rompidos mesmo. Eu acho que tinha poucas pesquisas, assim, falando dos últimos anos que eu encontrei. Não sei se porque eu não procurei muito, assim, nessa faixa da pandemia mesmo, mas a maior parte que eu encontrei, assim, foi antes, e a maioria tinha pouca família mesmo, então eram pessoas desempregadas. Não, a minha provocação é mais para trazer a reflexão para o grupo, como nós temos tido as modificações sociais e as dificuldades trazidas nesses últimos anos, de governo, de pandemia, enfim, com todas as novidades que temos, só para trazer, assim, essa provocação.
Tá cada vez pior. Me marcou também a questão da interseccionalidade, me marcou não, evidenciou que não podia ficar sem, né? Temos isso, esse atravessamento de situações, ser negro, ser pobre, como tudo isso se une e converge numa situação de vulnerabilidade. A negligência do Estado, senhores, me perdoem, eu não me apresentei, eu sou advogada, sou formada em Direito e tenho uma experiência de trabalho na área da saúde de longos anos e agora sou aluna do mestrado em saúde coletiva, na área de saúde mental. Desde a minha graduação, sempre fui interessada por essas questões de saúde. Meu TCC foi no direito à saúde, fiz especialização em administração, foi na área da saúde. Enfim, sempre perseguindo algo que eu possa ser útil para melhorar essa questão na nossa sociedade. Então, essa questão da negligência do Estado, da ausência do Estado, mas mais do que isso, esse determinismo positivista, essa forma de ver, de enxergar o indivíduo pelo Estado, em que menospreza algumas categorias, né? O próprio Estado define quem merece ser tratado de que forma. E acaba sendo normalizada a questão de você passar todos os dias por aquela rua e ver aqueles moradores como uma questão social normal para o nosso dia a dia, alimentada pelo Estado, né? Porque nós também, nas nossas atribulações, acabamos por normalizar essa situação também, infelizmente, mas não nós que estamos aqui hoje debatendo. E nisso eu parabenizo todos nós. A última questão, essa questão da negligência do Estado me levou a refletir sobre os conceitos de biopoder e biopolítica de Foucault. Eu não sei se os senhores já tiveram algum contato com isso. Eu tive contato mais profundamente agora no mestrado e fiquei encantada como Foucault descreve o poder político, capilarizados em todos os meios de poder, né? Era isso sobre o trabalho da Natália. Alguém quer fazer algum comentário agora sobre essa minha provocação? Olha, o John já colocou aqui. Uma invisibilidade. Esse conceito de invisibilidade também está bastante em voga, né, John? Exato. E nesses últimos anos, né, o Brasil ele tem entrado numa ascensão nesse sentido, né, de responsabilizar e invisibilizar mesmo essas pessoas marginalizadas ao longo das eras. Né? E falo ao longo das eras, assim, sem sombra de dúvida, porque desde antes da Nau dos Loucos, né, a gente já via isso. A gente já via pessoas diferentes, e vou usar essa expressão com muita certeza, né? Diferente nesse sentido diferente por ser do padrão heterocisnormativo, né? Diferente porque tem algum transtorno mental, vou usar essa expressão, inclusive, ou porque é pobre, né? Porque não tem acesso à riqueza, ou porque é preto, ou porque faz uso de drogas, ou porque trabalha com sexo, enfim, essas feridas da sociedade, elas são sempre marginalizadas, e o Brasil tem vivido um momento em especial que, para além de marginalizar, invisibiliza esse povo. Né? E a pandemia, ela escancarou isso daí. Né? Ela escancarou essa invisibilidade, né? A pessoa, esse pai de família que pagava lá R$ 400 de aluguel, que perdeu seu emprego e não consegue mais pagar esses 400, R$ 600 de aluguel, e foi despejado da sua casa e vai para uma cidade grande para procurar emprego, não consegue trabalhar e passa a viver em situação de rua. Então, sabe, isso tudo vai pegando de um lugar e que precisa ter pessoas mesmo como você, Lu, como você, Natália, que olhem, joguem luz sobre isso e vão fazer pensar. Né? A gente precisa dar visibilidade para essas pessoas que estão sendo apagadas na nossa sociedade. Né? E tirar elas da margem, né? E dar luz a esse povo. Porque quando a gente dá luz, a gente dá voz e força.
Porque, em contrapartida, né, gente, nós temos aí uma publicação midiática de que o país está bem, de que a economia voltou a crescer, de que o trabalho está sendo recuperado, o número de empregados, e não está bem, não é verdade. E para essas pessoas que estão em situação de rua? Então, esse olhar realmente é extremamente positivo nesse sentido. Alguém quer comentar mais alguma coisa a esse respeito? Por favor, André. Né, eu fiquei pensando nisso, a Natália colocou a questão da violação de direitos, né? E trazendo essa questão que o John traz, né, de invisibilidade. Do ponto de vista social, né, se olha para a pessoa em situação de rua e destitui ela de humanidade, inclusive de acesso a direitos, né, do que a gente está conversando. E aí, pensando na emergência de novas pessoas que vão ficar em situação de rua por causa da pandemia, mas pensando nas próprias pessoas que já estavam em situação de rua com a chegada da pandemia, né? O quanto foi demarcado algo, acho que assim, só uma provocação para refletir sobre isso, de como que essa invisibilidade, essa destituição de sujeito, essa destituição de humanidade, inclusive no acesso a direitos que são básicos, né? Isso marca a vivência em situação de rua, como que isso se escancara, como o John fala, né? Escancarou com a pandemia. Fiquem em casa. E quem não tem casa, né? Aumente os hábitos de higiene. E quem não tem acesso a isso, né? Então, a gente viu, assim, no início da pandemia, fechamento de albergue, fechamento de lugares que acolhem para a noite, até mesmo o empobrecimento das políticas de assistência social, né? Então, a gente percebe um Estado que está depauperando a política de assistência social. Então, isso não deve também deixar de perceber que há um recorte do ponto de vista de que estamos numa sociedade capitalista, né? Se o sujeito não produz, ele sai da lógica, né? E se ele sai da lógica, ele destitui de humanidade, então ele vai para a rua. Invisível, né? Destituído de humanidade, inclusive não foi alvo de nenhum tipo de manifestação inicial na pandemia de cuidado. As pessoas estão no nível de vulnerabilidade de contágio de pandemia muito grande. Não tem uma estimativa da quantidade de pessoas que estavam em situação de rua, do ponto de vista, posso estar enganado, mas do ponto de vista sistemático do governo, né? Então, assim, como mensurar, inclusive, quem está em situação de rua, né? Quem foi para a situação de rua e quem morreu por estar em situação de rua porque não conseguiu ter acesso, né? Acesso à unidade básica de saúde, acesso ao próprio CRAS, né? Principalmente agora, né? Com esse empobrecimento das políticas de assistência social, né? Então, tínhamos, né, eu acho que está bem depravado, ou não sei se ainda existe, né, a busca ativa, né, profissionais de ciência social, profissionais da psicologia, né, o próprio pessoal do CREAS, né, e aí conta com o pessoal do direito, né, de como que sustenta o direito fundamental, direitos humanos fundamentais de quem está desprovido de direito, inclusive alimentado pela omissão do Estado, que se constitui, inclusive, como uma perspectiva de que, quando se omite, né, se possibilita a morte dessas pessoas. Né? Então, inclusive, uma política de genocídio ou uma política para a morte, né? Necropolítica. É perfeita essa sua colocação, porque agora falo também em termos de cidadã. Logo no início da pandemia, eu, meus irmãos, os colegas, meus pares, a gente comentava: gente, como é que os moradores de rua não estão morrendo? Porque realmente não se divulga, não foram divulgados e não se divulga o contágio dessa população. Existia até aquela piada, né? Viralizou vários vídeos de que o álcool para dentro é que era o certo, é que protegia, porque daí as fotos publicadas dos moradores de rua com seus vidros de cachaça e totalmente imunizados. Mas essa omissão justamente do Estado, não sei por que ordem, né? Por que via de impedimento, não publicou muitas cifras de mortalidade de moradores de rua. Realmente. Mais algum comentário, pessoal? Não, só em relação a isso, assim, um comentário bem pequeno que eu cheguei a ouvir pessoas falando que pessoas em situação de rua não iriam pegar Covid porque já estavam imunizadas com a sujeira, tipo, uma coisa completamente absurda, né? E a gente vê como isso é absurdo, né? Escondido para a gente realmente não perceber esses dados, né? Só isso mesmo. Perfeito, Natália. Mais alguém? Então eu vou passar para o André.
o trabalho do André, as anotações que eu fiz. Vamos lá. Eu achei assim fabulosa a pontuação do retorno à família como fator de risco, porque a gente observou muito em Florianópolis. Eu falo Santa Catarina, nós estamos em Santa Catarina, esse evento, obviamente todos sabem, mas dentro da comunidade universitária aqui, foi debatido muito como os estudantes tiveram que devolver suas kitnets e voltar para o seio familiar, e como isso pode ter sido, sim, um fator de risco, essa necessidade de circular naquele momento, né, André? Bateu fortíssimo também, não somente para estudantes universitários, a questão da conexão de internet, mas também para o ensino médio, né? Ensino fundamental e médio. Como se desmascarou também toda essa fragilidade das pessoas em ter acesso à internet e a dificuldade do governo de fazer prover, e até a questão de acesso em determinados lugares do país, né? Como as empresas de internet, as grandes empresas, não se interessavam por determinadas localidades. Não chegava a internet em determinadas localidades. E suspensão de vários... aqui na UFSC, entre os estudantes de pós-graduação, nós conversamos o seguinte: a aflição que veio com relação ao futuro. Porque você está fazendo mestrado para quê? Você está fazendo, né? Até os próprios processos seletivos que foram abertos, na verdade, não foram abertos. Aquela expectativa que se tinha de que, o ano que vem vou fazer isso, tudo impedido. E a situação política de investimento na educação que veio, trouxe para a gente agora que inspira aí um concurso público de magistério superior. A gente pensa, o que agora? O que a gente vai fazer com o nosso diploma de mestrado, de doutorado, se a gente queria ser um professor universitário, com o corte de verbas que houve, com as perspectivas que temos da universidade, né? Bateu assim uma visão muito forte de que agora? O próximo ponto que eu anotei, André, eu quero saber como foi a divulgação dessa atividade que vocês estavam fazendo e qual foi o nível de procura? Muita gente, pouca gente, como é que foi isso? Bom, aí como a gente está, né, restrito ao ambiente remoto, a divulgação foi justamente por essa via, né? A gente divulgou um folder, né, e nesse folder tinha um link de inscrição, a pessoa se inscrevia, até mesmo colocava o seu horário disponível para a gente casar essas informações com os horários disponíveis dos plantonistas, né, para facilitar esse processo, inclusive, de triagem. Então, a gente teve, inclusive, essa limitação, né, quando a gente pontua que era a condição para fazer o atendimento online é ter acesso à internet, né, assim, não foi uma condição sine qua non, porque, por exemplo, quando o sujeito não tem acesso à internet, quando a gente pensa nessa questão de acesso ou não, tem gente que, sim, realmente coloca R$10 de crédito, né? Assim, aqui em Minas a gente fala isso, coloca R$10 de crédito para acessos básicos de internet, isso não sustenta uma psicoterapia de 1 hora, né? Um plantão de 1 hora, né? Então, principalmente com videochamada não dá. Então, exclusive, a gente foi um método de mediação, né? Do ponto de vista, assim, nossa, eu não consigo ter um espaço na minha casa em sigilo para falar sobre isso. De mensagem de texto. Dentro do possível, né? Então, inclusive, do ponto de vista da psicologia, a gente teve que se colocar a trabalho e pensar como que a virtualidade pode ser um meio de comunicação para manter o que é da ferramenta da psicologia, que é a comunicação, né? Então, assim, isso foi alguma das dificuldades que a gente evidenciou. Então, assim, essa própria divulgação que se circunscreve pelos meios de comunicação impediu de chegar a pessoas que não têm acesso a isso. Né? Então, inclusive, a procura poderia ser muito maior se não fosse esse impedimento. Mas como divulgar algo durante a pandemia, durante a quarentena, que não por essa via? Né? A gente pensou possibilidades, mas a gente ficou empacado com essas questões. Né? A procura foi grande, né, do ponto de vista de mensuração quantitativa.
a gente teve uma procura muito maior de estudantes de graduação, né, de graduação e alguns de pós-graduação. Então, assim, do ponto de vista quantitativo, tivemos inscrições de 20 estudantes universitários de graduação, né, 5 de pós-graduação, e aí eu incluo mestrado, doutorado e especializações, e uma procura também de 15 secundaristas. Então, assim, não me parece ser uma amostra gigantesca, né, assim, mas também devido à limitação da própria equipe de plantão, né, a gente tinha essa limitação do ponto de vista quantitativo mesmo, né, então a demanda ela foi circunscrita a isso. Mas pensando nisso, nessa questão da procura, pensando no conceito que a gente usa na psicologia de urgência, elas estavam vinculadas à questão educacional. Então, assim, alguns não, alguns tinham outras demandas que não é isso, mas a imensa maioria desse contingente, né, que eu separei aqui agora em secundaristas, graduandos e pós-graduandos, a queixa vinculava a isso. Inclusive sobre isso que você comentou agora, Luciano, né? E agora? Tenho doutorado, não tem concurso. O que eu faço? Isso produz angústia, porque isso exige das pessoas uma movimentação. E como você movimenta, que você tem um projeto de vida que passou na graduação, passou no mestrado, passou no doutorado, enriqueceu o currículo e fez aquela coisa que a dinâmica universitária nos coloca, né? E que também produz ansiedade, que produz estresse, que produz sofrimento. E agora, quando eu perco minha perspectiva de futuro? Desencadeia um monte de coisa, né? Então, inclusive do ponto de vista subjetivo. Pode ser muito adoecedor, pode ser impactante, assim, do ponto de vista de parei, não vou fazer nada, né? E aí? Vai fazer nada, né? Então, assim, inclusive uma das principais queixas, do ponto de vista qualitativo, tinham essa vinculação, né? E de alunos secundaristas também, porque a gente percebeu, assim, que não manteve o nível educacional como a gente manteve na graduação, ou algumas, né? Acho que a imensa maioria da graduação conseguiu manter precariamente, mas conseguiu. Os secundaristas não. Manda uma atividade, copia de um colega, copia do outro, mas eu quero fazer o Enem, mas eu não estou com disposição para estudar, porque minha casa está cheia de gente. Então, assim, do ponto de vista qualitativo, como é que fica o projeto de vida da juventude e como é que fica a saúde mental da juventude com essa incerteza, ou até mesmo com a falta de projeção, né, para o futuro? Isso são, do ponto de vista qualitativo, algumas demandas que surgiram, assim, né, mais acentuadas. Excelente, André, excelente. E eu fico feliz e parabenizo por vocês terem conseguido também fazer esse atendimento pelo texto, de alguma forma dar essa assistência necessária. Olha, eu achei incrível. Por último do seu trabalho, eu anotei aqui a questão do estudante não pode ser culpabilizado. Excelente, eu achei uma colocação assim, uma abordagem, uma análise muito pertinente, porque a gente tem que ser compreendido realmente em todo o contexto que já vivemos e o contexto que foi trazido pela pandemia. E nisso me vem à mente o conceito da medicalização social, porque senão a gente acaba entrando nisso. É mais um doente mental, prescreve isso, prescreve aquilo, e daí acabamos adoecendo a sociedade de outra forma. Parabéns pelo trabalho. Algum comentário sobre o trabalho do André, sobre esse debate, essas reflexões que fizemos agora, pessoal? Eu passo, então. Vamos lá? Eu só ia comentar que eu achei incrível o trabalho, achei muito importante. Eu, como estudante, também, aqui na minha região, a gente não teve nada parecido com isso, e eu entendo a importância disso, porque como estudante, eu também passei por essas coisas, né? De entregar apartamento, voltar para convívio familiar, e como isso afetou a gente, tipo, completamente. Até para a gente que está fazendo pesquisa, foi um baque, assim, então é muito importante. E eu adorei o trabalho, parabéns. Obrigada, Mariana. Eu vou passar, então, para o próximo. As minhas anotaçõezinhas. Amanda. Eu perguntei sobre recorte no tempo, você explicou que foi o ano passado. Eu achei excelente você trazer para nós essa questão do conceito integral de saúde. O conceito integral de saúde, não somente com a questão da biologia do corpo, mas...
Sim, é uma prerrogação da OMS, né? Então, é excelente, porque a nossa saúde não está ligada somente a sintomas físicos, mas sim psicológicos. E é muito importante cuidar da nossa saúde mental para acontecer de não ter sintomas físicos ligados à saúde mental. E muito importante, meninas, vocês se preocuparem com essa pesquisa aí na área onde vocês estão, não é verdade? Sim, a gente pensou bastante sobre o que fazer, porque tudo foi ampliado nessa pandemia, né? Tudo. Todos os sentimentos de incerteza, sentimentos de medo. Então, tudo isso acarreta em uma falta de saúde mental. Então, a gente fez esse questionário para justamente buscar um auxílio na saúde mental dos nossos estudantes. E até pelo curso, né, de medicina ter uma carga horária muito elevada, né? A gente acaba não tendo tempo de cuidar da nossa saúde física, né, e mental, a gente fica sobrecarregado, então é difícil. Então tem que saber equilibrar tudo, né? Saúde mental, saúde física. Não só no curso da medicina, né? Todos os cursos, porque a maioria das pessoas, como foi relatado no nosso trabalho, tem outra ocupação além do estudo, que tem que trabalhar para manter sua casa, às vezes as pessoas têm uma família para sustentar, então tudo pesa, né? Sim, mas é excelente essa iniciativa sair justamente da área da medicina, porque é uma forma de vocês se auto-observarem, né? Uhum. A gente já sabe do histórico da medicina, não Sim. somente da faculdade, mas do atendimento médico, plantões ininterruptos, Uhum. né, da saúde dos médicos, desde a residência até a prática profissional. E é importante que venha da área de vocês esse cuidado para que se possa olhar para a saúde mental do ser humano já, né, em todas as suas expectativas. Eu acho legal também agora, eu venho de uma era em que falar de saúde mental era só falar daquele que era louco e ficou são, né? Sim. Da saúde mental, assim, aquele é doente mental. Ah, aquela menina na escola é doente, é louca. Não era saúde mental, não tinha esse olhar ampliado que hoje temos. Obrigada, Sim, meninas. posso até fazer um comentáriozinho? Por favor, deve. Desculpa. Até se você for observar as pessoas que são mais idosas, e geralmente eu escuto assim, na minha cidade, que eu venho de uma cidade interior, então eles falam assim que quem vai em psiquiatra ou psicólogo é louco, que quem toma medicamento para a saúde mental é louco. E às vezes eles falam também que, por exemplo, com certeza a gente, depressão, ansiedade, essas doenças, a gente diminui a nossa capacidade tanto de pensar, quanto a gente fica cansado por qualquer motivo, isso é um sintoma físico, né? Da deficiência da saúde mental. Aí o pessoal fala que é preguiça. E é uma coisa assim que tem que mudar na sociedade, sabe? Porque como que assim, eu, uma pessoa com problema de saúde mental, vou chegar para uma pessoa idosa e falar, estou com problemas de saúde mental, preciso me tratar, se a pessoa vai me julgar, sabe? Eu acho que é uma coisa que tem que mudar na sociedade e tem que começar a partir da gente, né? Conversar, explicar que não é bem assim, né? Que não é preguiça, que, sabe? É bem complicado. Não, excelentes colocações, Amanda. E agora me veio a parte do lugar de fala. E daí eu repiso o quanto é importante vocês da medicina estarem falando. Porque são pessoas com autoridade no assunto, né? Como todos nós aqui da área da saúde, estudiosos da área da saúde. Mas que eu vejo isso também, eu tenho até um problema na família, assim, um idoso que a gente vê que é altamente depressivo, mas não se pode falar que tem que vamos escrever, eu vou num atendimento. Eu não tô louco, né? E a questão também muito bem colocada com relação a olhar quanto ao trabalho intelectual, trabalho braçal.
Eu tenho também dentro da própria família primos que falam, a Luciana é moleza, fica sentado o dia inteiro. Faz que nem eu que vem trabalhar na máquina tal. Né, há um desmerecimento, uma desconsideração do estudo, né, enquanto estressante e cansativo. Muito boa a sua colocação também. Obrigada, Lu. Muito obrigada. Mais alguém sobre o trabalho delas? Eu gostaria de pontuar uma questão. Por favor, André. É interessante percebermos, assim, várias áreas aqui, né, o pessoal da medicina, o pessoal da terapia ocupacional, o pessoal da psicologia, você do direito, né? E aí, pensando esse conceito de integralidade em saúde, não é possível pensar a saúde do ponto de vista unilateral, assim, né? Ela é polissêmica, né? Ela tem várias faces e várias possibilidades de intervenção. Então, assim, só para amenizar as meninas da medicina, que estão iniciando aí, eu acho, terceiro período, não sei se eu não me engano, de pensar isso, porque a gente vê, inclusive na história da medicina, um reducionismo da saúde mental a condições biológicas, né? Então, inclusive, a ponto de vista da medicalização, né? A despeito, por exemplo, de práticas de terapia ocupacional, de psicologia, ou todas as outras práticas, né? Não estou falando que o cuidado de saúde mental só é devido a alguns profissionais, justamente por causa dessa caráter facetário, né? E do ponto de vista também de direitos, né? Quando a gente pensa no conceito ético-político, né, e quanto isso implica na saúde, é impossível pensar saúde se a pessoa não tem acesso à comida, à água, né? E é saúde mental também que eu estou falando, né? Não é somente da saúde física, né? Assim, então, é um conceito muito amplo e muito bom, né? Que a medicina tem se debruçado a pensar a saúde mental e não reducionismo, não esse reducionismo, né, do ponto de vista de que saúde mental se trata somente com remédio, né? Eu acho que é só uma pontuação. É isso, André. Muito obrigada pela sua colocação. Você tem muita razão. Não tem que... ao meu ver, não se deve tratar um problema de saúde mental apenas com medicalização. Tem que ter a terapia junto, porque uma não vai funcionar sem a outra. Então, é essa ação multicêntrica mesmo. Muito obrigada pela tua colocação. Nós que agradecemos, meninas. A gente acho que enfatiza um pouco essa questão da medicina presente com tanta sensibilidade como vocês, porque a gente tem aquele histórico do estado, né, da saúde medicalocêntrica, de um poder médico aí que prevaleceu durante muito tempo na nossa saúde pública e que hoje a gente vê que existem outros caminhos mais integrativos, mais ampliados de olhar o ser humano, não somente, né, pelo olhar da medicina biológica, digamos. E vocês estão representando a categoria muito bem hoje. Obrigada. É porque tem aquela lógica. Vamos lá, pode falar. É porque tem aquela lógica de produção mesmo, né? Quando a gente tem essa lógica de produção, de sujeito produtivo, logo o sujeito em sofrimento psíquico deixa de produzir, ou você medica, né, medicaliza esse sujeito para ele voltar a ser produtivo, ou se não, deixa ele de canto, né? Excelente, excelente. John, agora vou para as anotações que eu fiz do seu trabalho. Primeiro, que foi um conceito novo para mim, completamente novo. Change sex. Assim, brilhante abordagem e extremamente importante e emergente a pesquisa, né? Necessária. Eu coloquei aqui que usar a droga, como isso que você me trouxe com relação a esse conceito, a essa escassez de estudo, a esse olhar preconceituoso que tem sido demonstrado, mas também me ocorreu o seguinte: usar a droga para o sexo pode demonstrar uma dificuldade de afeto assim, lato sensu. Eu digo isso por quê? Ou seria uma substituição deste afeto pelo mero prazer físico multissensorial? Eu digo isso porque eu acho que eu tenho um pouco mais de idade que vocês e eu venho daquele tempo romântico, de paquera, de uma aproximação assim que ocorria muito também, não só pelo físico, mas muito também por aquele primeiro contato, aquele
aquele convívio do dia a dia, você saía, via sempre aquela pessoa e de repente ia surgindo a atração, ou na faculdade, ou enfim. E hoje em dia eu vejo que a coisa vai muito ali, já direto, né? E agora, com esse nova abordagem de chemsex, de que as pessoas estão utilizando drogas para o sexo, me ocorreu que será uma prejudicialidade desse afeto, desse olhar para o outro e desse despertar de afeto para o sexo, ou se é uma nova descoberta de que a droga traz mais um prazer além do sexo. Não sei se me fiz entender, John. Me parece que ocorreu assim mais essa abordagem possível com relação a esse conceito. Estão me ouvindo ou não? John? Acho que a conexão do John deu uma pequena travada. Foi importantíssimo também a abordagem no trabalho dele, a questão do olhar ao corpo biológico sem olhar o corpo psicossocial. Então, Da Letícia eu trouxe o seguinte: excelente a pontuação com relação à ampliação do conceito de residência. Até porque, para mim, também existe o conceito de residência no direito, no código. E essa ampliação que nós tivemos agora com essa nova era, que é o conceito de casa-trabalho, casa-lazer, casa-estudo, né? Agora nós temos tudo isso num único local. E como lidar com tudo isso? Como lidar com a família dentro disso? Como lidar até com justamente com a questão emocional e com a saúde mental, sem poder agora compartimentalizar, sem o cérebro poder ter o tempo de trajeto, de trabalho para casa, para poder ali se recolocar, né? Agora estou indo para casa descansar. Por favor, Letícia. Sim, é exatamente isso, né? A questão da casa, ela se tornou vários lugares, apesar de ser um só. E isso afeta a gente de várias formas, né? Até a parte de não ter mais lazer, porque, como que eu vou me divertir dentro de casa? Até como a questão de, tipo, eu só vou trabalhar ou eu só vou descansar, eu não tenho motivação para estudar, eu não tenho motivação para fazer algo que eu goste. Ou as coisas que eu gosto não dá para fazer dentro de casa, né? Por exemplo, ir ao cinema ou andar em um parque. Como que eu vou fazer isso dentro de casa, né? E isso afeta muito a saúde mental, não só do estudante, mas de qualquer um, né? Qualquer ser humano que está nessa condição. E isso foi muito trazido também no trabalho do André, na questão da Amanda, dessa metamorfose mesmo, né? De como que isso mudou a vida da gente. E acho que é mais isso, afetou bastante, né? Foi perceptível isso. Sim, e eu me considero uma pessoa minimamente disciplinada, porque já estudei muito, já fiz algumas especializações, tive que estudar para a OAB, que é um concurso seletivo assim meio injusto. Agora eu tive, enfim, né? Me considero uma pessoa disciplinada para o estudo, digamos. Mas mesmo assim, é difícil quando você tem que se organizar para estudar em casa, trabalhar em casa. E eu tive, assim, muitos colegas, muitas pessoas se recorrendo a mim para dizer: Lu, como você consegue? Lu, eu não estou conseguindo. Teve uma amiga que me ligou chorando: não estou conseguindo mais estudar. Calma, respira, vamos conversar um pouco. Olha para o seu corpo, olha para a sua necessidade. Se precisar dormir, dorme. Né? Porque existe aquela obrigação de que a gente tem que estar aqui, ó. Aqui, e tem que produzir, tem que... A questão da cobrança, né? A cobrança de ser produtivo. Exato, agora, nessa época de pandemia, porque eu me via também muito disciplinada, óbvio, quando
Eu podia ficar sozinha em casa e todo mundo ia trabalhar. Mas nessa época de pandemia, em que todos tiveram que ficar em casa, tornava-se inevitável a vontade de ir ali na sala conversar sobre o que eles estavam conversando. Tornava-se inevitável a vontade de levantar e fazer um bolinho, né? Então, é um condicionamento necessário que a gente teve, principalmente a questão da atividade física me bateu muito forte, gente. Eu engordei porque eu sou muito ar puro. Nem academia eu gostava de pedalar e caminhar, e em determinado momento da pandemia, nem isso a gente podia fazer, né? Eu moro num lugar de praia, não podia ir para a praia. Olha, é uma superação assim que desafiadora para todos nós. E o trabalho de vocês, o que revela, o que traz a reflexão e o que propõe, vai colaborar demais, tenho certeza. Sim, John? Isso que você trouxe, a questão da rotina, né? É muito o papel da terapia ocupacional, né? De como organizar essa rotina. E às vezes a gente não consegue organizar essa rotina quando o ambiente se torna um só. Você não consegue separar o momento para estudar, o momento para trabalhar, ou você excede o momento de trabalho, diminui o de lazer. Isso vai influenciando e como vai prejudicando automaticamente a sua saúde mental, vai prejudicando mais ainda essa organização, visto que é preciso você ter uma saúde mental, digamos assim, não estável, porque acho que isso é meio impossível, mas equilibrada, né? Para você conseguir se organizar, você ter esse ajuste emocional de tipo, estou estudando, não sei para quando, não sei para quê, estou trabalhando para conseguir tal coisa, e nesse tempo, né, quando a gente está em casa, também conseguir ter um momento de lazer, porque o lazer ele é importante para a manutenção da saúde mental e para os reajustes que nós, seres humanos, tivemos que fazer nesse momento pandêmico. Sim, me ocorreu agora também, assim, para não sermos assim tão cruéis, mas que um ponto positivo de toda essa ampliação de comunicação virtual é que hoje nós conseguimos dialogar com pessoas que nunca imaginávamos, né? Pessoas de todos os estados hoje se comunicam pelo WhatsApp, se conversam, trocam ideias, trocam opiniões, e tudo isso veio por causa da pandemia, porque antes cada um ficava no seu nicho. Até um congresso catarinense, quem sabe, pessoas de Minas Gerais não poderiam vir presencialmente, né? E essa ampliação eu considero muito positiva. Eu concordo. Eu sinto que a gente se sente muito próximo do outro, né? A gente está falando aqui com pessoas de Santa Catarina, pessoas de Minas, e a gente se sente perto, mesmo estando distante, por causa da tecnologia. Isso sim foi um avanço, mas também diminui, né, o contato físico, que era uma coisa que estávamos tão acostumados a ter. Sim. E daí agora podemos colaborar e ampliar mais os debates, as pesquisas e as opiniões de pessoas assim que estão, né, aptas e engajadas no assunto. John, como está a sua conexão? Não estamos te ouvindo, vamos lá. Aí, opa. Agora consegui. Conseguiu? Desculpa, gente, primeiro desculpa. Imagina, acontece, tá? Não acontece. Eu tinha feito alguns comentários pequenos. O primeiro deles, um deles foi que me chamou a atenção essa sua colocação do olhar ao corpo biológico sem olhar o corpo psicossocial, né? E o que traz para esse olhar homofóbico, de certa forma. E me ocorreu, eu fiz um discurso aqui, contei minha vida. Brincadeira. Mas assim, John, Desculpa. me ocorreu assim, ó. Não, é que eu falei que eu sou de uma época, assim, em que
o afeto antes do sexo era mais comum. Uhum. Uma simples paquera que seja na noite, na escola, um convívio, em que trazia esse afeto até chegar, né, a um ponto mais avançado. E me ocorreu o seguinte: será que esse sexo químico, esse fenômeno que vem sendo causado pelo teen sex, não pode aí trazer ser reflexo também de uma dificuldade de afeto lato sensu, eu digo, porque será que agora as pessoas não conseguem mais ter o afeto a ponto de construir essa aproximação para o sexo? Ou não? Ou será que é mesmo uma busca por um prazer físico multissensorial? O sexo e a droga junto pode trazer outros sentimentos. Então, aqui nessas pesquisas aqui que eu observei, né, não trazia essa reflexão. Parando para pensar, né, porque assim, ó, a gente tem que pensar também enquanto sociedade, né? Uma sociedade é uma sociedade produtiva que trabalha nisso, de produção e respostas imediatas, e a prática do chemsex, ela está muito associada e ela é organizada, por exemplo, a partir de aplicativos de relacionamento, né? Então, essa facilidade do instantâneo, do priorizar o meu prazer imediato, eu observo que está muito associado à própria prática, né? Por exemplo, teve um artigo que ele trouxe que nos aplicativos de encontro, você observa, os usuários utilizam emojis, e esses emojis, eles significam qual é o tipo de relação, e inclusive qual é o tipo de droga que a pessoa quer usar, né? Se é a cocaína, se é o popper, se é a maconha, se é o álcool, ou se é alguma substância injetável, né? No próprio aplicativo, as pessoas já usam isso, né? Então, acaba discorrendo mesmo como um alívio da minha tensão imediata, né? Eu quero fazer sexo dessa forma, então eu já comunico inicialmente o que eu quero. Tem um outro artigo que fez uma reflexão também sobre a questão dos afetos, né? Inclusive, é o artigo, e eu eu usei essa expressão, homens que fazem sexo com homens, a partir de uma reflexão que eu fiz sobre esse artigo. Porque esse artigo, ele traz que tem alguns homens não se denominam gays ou bissexuais, mas eles fazem sexo com outros homens, né? E daí eu achei assim interessante essa reflexão e assumir isso para o meu trabalho. E eles falam que nesses momentos de sexo, de consumo sexualizado de droga, né, é o único momento em que eles expressam o seu afeto, a sua sexualidade de maneira plena. Então, respondendo, eu acho, ao que tu falou, ao que tu perguntou, né, se é uma questão de afirmação desse afeto, ou se é como tu falou ali, da questão do tempo, né, da temporalidade desse cortejo, vou usar essa expressão, é que os tempos são outros nesse sentido, né? Com a introdução da internet e dos aplicativos, por exemplo, dessas relações imediatas, né? Da imediatalização dos afetos, isso acaba atravessando na forma de se fazer sexo, né? Na forma de se paquerar, na forma de se namorar, né? Excelente, excelente. Agora, essas suas novas colocações me trouxeram para a questão da liberdade sexual, do reconhecimento e do encontro da liberdade sexual por parte de cada um que opta por essa experiência, né?
como você disse, nós estamos numa nova era, uma era de maior liberdade, maior conhecimento acerca do que podemos e do que queremos, né? Justamente esse movimento do LGBTQI+, nos traz com muita propriedade que cada um deve ser feliz como quer, como se sente bem. E essa colocação aí de que homens não homossexuais, buscam esse sexo do chances e neles se reconhecem como felizes nessa prática, é muito positiva do ser humano se encontrar, né? No meu ponto de vista. Se encontrar para a felicidade. Um ser humano feliz, um ser humano seguro de quem é e do que gosta, é o que nós precisamos para uma sociedade melhor. Por outro lado, John, me vem a questão do uso das drogas. Da patologia do uso das drogas, do eventual vício, eventual excesso, eventual prejuízo à saúde. Né? Isso. É uma consideração que eu fiz no meu trabalho, né? Que esse consumo de droga, o chansex, ele tem que ser muito discutido ainda, ele tem que ser muito pesquisado, debruçado sobre isso, porque não dá pra gente eliminar a questão biológica também, ou ainda as questões de dependência, né? Da dependência, porque muitos dos usuários acabam, isso no estudo do Reino Unido, se observou isso, que algumas pessoas elas acabaram desenvolvendo ali uma dependência, e não falam uma dependência ao uso da substância, mas falam uma dependência do prazer sexual associado ao uso da substância, né? Porque a droga ela potencializa esse prazer, ela produz esse relaxamento, e daí a pessoa acaba se expondo, sim, em situações de risco biológico, inclusive, a contrair ISTs ou de um risco de uma intoxicação, né? Só que o prazer proporcionado por esse sexo, químico, e vou usar essa expressão, né? Por esse sexo químico, ele eleva a potência. Isso daí a pessoa acaba atravessando todo o seu desejo e sua experiência sexual a partir do uso de droga. Eu me lembrei agora até de um artigo do professor Walter, que ele trabalha muito bem essa questão do limite do uso de droga e do olhar negativo que existe e que, na verdade, existe um uso de droga social, digamos, mais do que a gente imagina. Que nós convivemos aí com pessoas que vivem no seu dia a dia normalmente. Eu não estou falando só da maconha, estou falando de outras drogas assim, mais ainda criticadas. De qualquer tipo de droga. Exatamente. E mais perigosas, digamos, exato. E que, digamos, que a sociedade e o próprio conhecimento em saúde criminaliza e prejudicializa demais. Que temos que olhar a quem está servindo, né? A quem está servindo, vou entrar aí numa outra discussão e propor aí uma outra intriga. A quem está servindo a criminalização das drogas, né? Perfeito. Né? Embora, por exemplo, o álcool é a segunda ou terceira maior causa de morte no Brasil, por que a maconha ainda é criminalizada, ou a cocaína, ou qualquer outro tipo de droga, né? Porque uma eu permito e outra eu autorizo. A quem serve tudo isso? Né? Perfeito. Pessoal, algum comentário sobre essas provocações? Eu tenho, de novo. Bom, eu achei super interessante a proposta, né? Inclusive os dados que você encontra, né? De uma pobreza de material, né? Pobreza de publicação. E aí uma dúvida sobre esses que você encontra, né? Eles são pesquisas empíricas? Não são pesquisas que acessam esses homens ou são pesquisas de discussão teórica? Bom, desculpa. Você quer responder? Depois eu continuo. São pesquisas empíricas. Todas elas pesquisas
pesquisas empíricas mesmo, né? Uhum. Eu fico pensando como que eu parto do pressuposto de que nós, seres humanos, somos constituídos socialmente, então a gente não pode deixar de olhar para a sociedade, né? A nossa sociedade, ela passa de um momento de consumo do ponto de vista de material, um consumo ter, comprar e ter, para uma sociedade do consumo de sensações, né? Propaganda de margarina, gente. Não está vendendo a margarina, está vendendo a felicidade de uma família no domingo, né? A Coca-Cola, a sensação, enfim. Então, assim, a gente está numa sociedade do consumo exacerbado e de um consumo de sensação, né? Então, nesse sentido, a droga ela entra. E eu gosto de pensar, do ponto de vista da psicologia, que droga é qualquer substância, né? Eu acho que eu generalizo isso. Então, medicação a drogas ilícitas, né? Eu acho que são todas entram no rol da droga e ninguém questiona, né, o porquê que 80% das mulheres usam antidepressivo no Brasil, né, para conseguir, sei lá, sustentar a rotina do que é ser mulher ou do fardo que se impõe sobre as mulheres. Ninguém se questiona sobre isso, mas se tem um olhar muito criminalizante sobre alguns tipos de categoria de drogas, né? E aí eu fico pensando nisso, né? Como que a partir de uma certa possibilidade de agora de experienciar o sexo sem uma certa repressão, então a gente percebe aí que a gente teve uma sequela aí do movimento dos anos 80, né, de liberação sexual, de uma possibilidade de experienciar o próprio corpo sem questões do ponto de vista social, porque a sociedade regula o que eu posso, né, ou com quem que eu posso, com o que eu posso fazer na prática sexual, não só a sociedade, a gente tem, inclusive, na história do ponto de vista jurídico, né? Então existe inclusive uma criminalização de determinados desejos, né? Do ponto de vista religioso, uma pecaminização de determinados desejos, do ponto de vista médico, né? Do ponto de vista médico, inclusive, a gente tem há pouco tempo saindo determinadas práticas sexuais do hall, né? Do que seria doença mental, né? A CID, o próprio DSM mais perigoso ainda, né? Os manuais aí de categorização do que seria doença, do que seria patológico. Do ponto de vista do que é desejo, não tem como patologizar, né? A pessoa pode ter desejo numa fechadura da porta, né? E isso não é possível de ser, sei lá, né? Pensado desse ponto de vista, o desejo, o que leva uma pessoa a desejar uma coisa, ela pode levar a desejar outra. Mas como que esse consumo de sensações se associa ao sexo neste momento histórico? E não acho que é algo que tende a deixar de existir, eu acho que é algo que tende a crescer. Inclusive, fiquei muito curioso, muito provocado em relação a essa pesquisa. E do ponto de vista da masculinidade também, eu estudo aí gênero, masculinidade, a própria sociabilidade de aplicativos, de como isso se presentifica, né? Então, quando a gente pensa na constituição da masculinidade, o que se espera da masculinidade, o que pode ser de saída? Né? O uso de droga, né? Então, por exemplo, a gente vê aí o Viagra, ótimo, né? Eu preciso ter uma performance no ato sexual que seja, inclusive, louvável, né? E o que a gente tem isso como modelo, como ideal? Né? E a gente tem, inclusive, a indústria pornográfica, né? Que, inclusive, tem aí as seções e categorias, né? Lembro de um artigo, não muito bem agora, sobre isso, né? E que tem isso, né? Foi inserido, sexting, né? Então, como categoria de possibilidade de vislumbrar isso, né? Então, como que a indústria pornográfica também produz esse modo de o que é um sexo bom? O que é um sexo desejável? Né? O que eu preciso chegar lá para isso? E aí a gente tem a grande indústria farmacológica que não vai deixar isso de graça, né, como possibilidade de vender. Uma das grandes, maiores indústrias lucrativas no mundo, a indústria farmacêutica, ali pertinho da indústria bélica e automobilística, né? Se não eu acho que está na primeira, não sei, não lembro muito bem a ordem das três, mas está ali, né, par a par. Então, nesse sentido, como que a produção de medicamento para isso, inclusive a produção de droga associada a isso, eu falo de drogas ilícitas, que talvez tenha esse cunho, e como que a gente pode pensar isso fora do vício? Porque a relação do vício, ela não do ponto de vista subjetivo, ela não é unicamente biológica, tem algo que escapa. Né? Por que alguém fuma uma vez e não quer fumar mais? Por que alguém fuma uma vez e depois desse uso não quer mais fazer nada na vida a não ser ao objeto? Então, o problema não é a droga, o problema não é a substância. Como é que esse sujeito se relaciona com a droga, se relaciona com a substância? Então, assim, pode ser um fator prejudicial associar isso, a pessoa não conseguir fazer sexo mais dissociado do uso da droga? Pode. Pode ser um fator de adoecimento? Pode. Tanto quanto não pode. Isso depende, muito subjetivo, né? Mas como pensar isso, né? Como articular isso e como isso pode ser uma possibilidade, inclusive, de novas
pesquisas, né, que se compreendem um fenômeno para além disso, né? E para outros olhares, né? Será que se tem esse foco em homens que fazem sexo com homens, embora eu critique um pouco o conceito, enfim, mas assim, eu acho que é um conceito guarda-chuva muito bacana de pensar. Mas será que é somente? Será que isso não implica relacionamentos que são héteros? Ou a questão da monogamia nos bota um véu e não vamos pensar sobre, não vamos estudar sobre, né? O sexo familiar, quase sacro, né? Não tem isso, gente, né? Será que não? Né? Temos aí Viagra feminino e masculino do ponto de vista de várias possibilidades, né? Então, eu fico pensando nisso, como que isso é um campo, inclusive, de compreensão, mas um campo de não patologização, mas um campo de um fenômeno que se articula com o que temos enquanto sociedade. Sociedade do consumo, sociedade das sensações, consumo de sensações, sociedade imediatista, como o John coloca, né? Assim, algo que pode ser imediato, algo que pode ser ali do ponto de vista, e inclusive de um risco à saúde física e biológica, né? Então, a gente percebe aí que a gente está, em vez de cair, né, um índice de, por exemplo, de proliferação do HIV, ele tem aumentado em algumas populações, inclusive população de héteros, então, assim, a população LGBT não está mais aí considerada um grupo de risco, justamente por isso são práticas de risco, não são pessoas, ou não são identidades, e como que essa associação de droga, sei lá, uma droga injetável no ato do sexo com pessoas, e aí a própria questão da droga que tira uma certa possibilidade de consciência, e eu falo consciência do ponto de vista crítico mesmo, né? Então, estou ali, estou na sensação, né? Tira a camisinha. E aí? E é casual, como o John coloca, né? Então, do ponto de vista como esse tipo de relação que tem a mediação pela droga, ou que tem a droga no conjunto, não com mediação, acho que tem duas possibilidades aí, ou mais possibilidades, pode ser fator de adoecimento psíquico, mas também adoecimento biológico desse ponto de vista. Né? Não somente o HIV, eu acho que a gente tem um foco no HIV, mas as ISTs são múltiplas, né? O quanto que isso pode ser pensado, principalmente em drogas que são injetáveis, né? É interessante essa tua fala, André. Obrigado, né? E no final ali tu fala da droga injetável e também já se estão produzindo estudos pensando também na droga injetável, essencialmente, e já inclusive tem-se aí um novo conceito, né, que eles chamam de slam sex. E no final do meu texto, no final do meu artigo, eu faço essa provocação exatamente que tu fez, né? Tá aí esse relacionamento aí heterossexual, monogâmico, né? Não é discutido isso por quê, né? Aí eu coloco lá que é muito necessário pensar em diferente contexto para além de questões de gênero ou orientação sexual, né? Já que é uma questão que levantaram como uma questão de saúde pública, né, a gente tem que pensar como um todo, e o desenho, e é uma das críticas mais fortes que eu faço nesse sentido, porque me pega nesse lugar, é que o desenho ele está muito ligado a uma homofobia, eu vou usar esse termo mesmo, a uma homofobia mesmo, sabe? Porque como eu jogo isso na responsabilidade de homens que fazem sexo com homens, e não isso para outra população, sendo que desde sempre a própria indústria pornográfica, por exemplo, ela impulsiona o consumo de droga no contexto do sexo. Né? Ela estimula, por exemplo, o uso de estimulantes como Viagra e como outros tipos de drogas estimulantes para aumento de potência sexual, né? Porque isso está diretamente associado à população LGBT ou ainda faz essa ligação tão direta a ISTs, né? Então, são produções aqui que ficam me batendo, e quando eu me debrucei sobre esse tema, eu trabalho na clínica, né? Eu sou psicólogo clínico e trabalho especialmente com uso e abuso de substâncias, né? E pessoas que têm problemas relacionados a esse uso na minha prática clínica.
empiricamente eu observo que diversos casais heterossexuais têm essa prática. Né? E quando eu vou me debruçar na literatura científica, a literatura científica ela me atravessa, ela me mostra que esse consumo é uma prática de homens que fazem sexo com homens. Aí me pega desse lugar de... Pessoal, perfeito, eu achei assim os trabalhos apresentados e principalmente os debates, tudo que foi acrescido no diálogo de uma qualidade imensa. Alguém gostaria ainda de fazer algum comentário sobre o trabalho do John ou sobre o contexto geral, para a gente já ir para a finalização? Certo. Então, eu considero encerrado o trabalho da sala. Agradeço imensamente por tê-los conhecido, por ter conhecido a proposta de cada um. Fico à disposição caso queiram conversar entre si. Eu fiquei com um interesse de leitura dos artigos, dos trabalhos, de saber depois o resultado final e, eventualmente, farei contato para pedir, tá? Não se assustem. Meu muito obrigado, continuem conosco na programação e uma ótima tarde a todos. Obrigado, Lu, obrigado, colegas. Foi um prazer estar com vocês e aguardo vê-los em breve aí nos congressos e encontros da vida. Obrigada por tudo, gente. Tenha uma boa tarde, um bom final de semana. Isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Foi um prazer conhecê-los e partilhar com vocês. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada pela apresentação. Tchau, boa tarde. Muito obrigada pela apresentação também.